Tudo bem? Como é que você está? Eu quero trazer aqui algumas reflexões, porque a gente está vendo as pessoas com um sentimento de desesperança em relação a tudo, né? Em relação à política, em relação a áreas do relacionamento, em relação às coisas que estão acontecendo no mundo, né? Na parte espiritual também. As pessoas estão sentindo que as coisas estão caindo, não era o que ela imaginava, ou pensava, o que ela acreditava como verdade. Então, eu falo que o sentimento de desesperança é como se fosse o mundo caindo, né, na nossa cabeça, e a gente acaba alimentando por conta disso sentimentos como medo, como tristeza, como raiva e outras coisas mais que a gente alimenta. Então, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre 7 pontos que eu selecionei e que vão ajudar você a lidar bem com esse sentimento da desesperança que vem e que isso faz parte de uma psicosfera que a gente vem percebendo no mundo. Então eu quero trazer essa mensagem para você e, claro, quero que você preste bem atenção no que eu vou falar, fique comigo até o final do vídeo, porque isso pode ajudar você. E, claro, se você souber tudo isso aqui, que bom que você, caso seja esse o ponto, você pode mandar para aquela pessoa esse vídeo que está precisando dessa mensagem. Tá bom? Então fica combinado isso entre a gente. Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre esses 7 pontos e destrinchar um pouquinho sobre eles. Primeiro ponto é o mundo é como eu enxergo ele. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes todo o conteúdo interno do que eu tenho, seja tristeza, mágoa, raiva, ódio, medo, qualquer outra coisa, faz com que eu tenha uma percepção com relação ao mundo em que eu estou, ao externo, né, as pessoas, as situações e tudo mais. Isso também é um indicativo muito interessante de que eu preciso mudar essa estrutura interna, esses pensamentos, esses sentimentos, essas crenças que fazem com que eu tenha uma lente apropriada de enxergar o mundo do jeito que eu enxergo. Por quê? Esses conteúdos internos fazem com que eu enxergue o mundo dessa forma. Então, sempre há esse certo pessimismo, essa tristeza, esse receio, esse sentimento de desesperança que, infelizmente, tem tomado conta das pessoas, dessa psicosfera muito grande. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. Perceba como você enxerga o mundo, percebendo o que você tem dentro de você. Isso faz muita diferença. Se você é uma pessoa que sente raiva, então você precisa lidar com isso. Tá? Se você é uma pessoa que tem muito medo, você precisa lidar com isso. Buscar ajuda, se for o caso, para poder mudar essa lente. Quando nós mudamos a lente da maneira como enxerga o mundo, muda também. O segundo ponto são as crenças pessimistas ou crenças nocivas. Né? A gente vê que as crenças, que são tudo aquilo que eu tomo como verdade, ou eu acredito como verdade absoluta, isso faz muita diferença na maneira como eu lido com o mundo. Então eu posso ter, ao longo do tempo, alimentado crenças que me fazem enxergar o mundo dessa forma, como também eu posso ter crenças que me fazem enxergar o mundo de forma diferente. Então eu preciso prestar bastante atenção que tipo de crença tem feito com que eu coloque o mundo como um mundo sem esperança, um mundo ruim, enfim, as pessoas são ruins, sempre pessoas com energia baixa e tudo mais. Então eu preciso prestar bastante atenção sobre essas crenças que eu tenho alimentado. Às vezes foi por conta do pai, da mãe, no meio em que eu estou, meio religioso, meio social e tudo mais. Então eu preciso mapear isso para poder começar a buscar realmente mudar esse panorama agora. Então, outra coisa que eu coloquei, o terceiro ponto, que isso eu acho que é muito importante, a gente parece que está enxergando o mundo como só tem gente ruim. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Tem pessoas más? Infelizmente tem. Mas tem muito, mas muito mais pessoas boas. Pessoas de bom caráter, pessoas do bem, pessoas que fazem o bem, pessoas que ajudam, pessoas que estão dispostas a contribuir com um mundo melhor e que a gente muitas vezes não enxerga. Por quê? Porque a propaganda das coisas ruins ela é tão grande, mas tão grande, que a gente acha que o mundo está assim infestado de gente ruim.
E na verdade não é bem assim. Tá? Então eu preciso tomar muito cuidado com essa questão, porque na medida em que eu começo a achar que só tem gente ruim, eu fico receoso, com medo, eu fico perdido, perdida, né? As relações começam a ser minadas por conta disso. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão. Sim, existem muito mais pessoas boas do que ruins. Se você está gostando, né, se você está achando relevante o que eu estou dizendo, faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se você perceber que esse conteúdo pode ajudar alguém que está precisando ouvir isso, manda para aquela pessoa que precisa. Vai ajudar muito. E claro, compartilha nos seus grupos também, se você vê que faz algum sentido ajudar. Vamos lá, quarto ponto. Procura sempre adquirir o hábito de ser otimista. Porque a pessoa otimista, ela tem uma forma de enxergar o mundo um copo meio cheio, não um copo meio vazio, sabe? É uma pessoa que contamina o ambiente com essa energia boa do otimismo, uma coisa mais leve do otimismo. O otimismo, ele tende a ser uma energia mais leve, uma frequência mais adequada, ou a gente acaba alimentando o otimismo na nossa vida de uma forma muito gostosa, muito boa, muito positiva, que o otimismo ele é positivo por si só. Então sim, por mais que a sua vida não esteja lá no melhor dos cenários, vamos dizer assim, ou esteja num momento muito difícil, muito desafiador, pode ter certeza que poderia estar pior. Então, você tem todas as condições de vencer todo e qualquer obstáculo que possa surgir na sua vida. Sempre. Você só precisa acreditar nisso. Tá? Acreditar piamente que você é forte, você é poderosa, poderoso, você tem todas as condições e ferramentas para poder vencer a sua batalha. Você só precisa acreditar nisso, seguir em frente e não dar ouvidos para coisas ruins, notícias ruins e tudo mais. Então, pega essa visão aí que é importante. Um quinto ponto é tomar cuidado com o que nós pensamos, sentimos e falamos. Pensamento, geralmente, né, ele ativa as emoções, que nos cria esse sentimento, sentir, sentir-se feliz, sentir-se bravo, sentir-se triste, sentir-se alegre. Tudo isso deve-se ao que nós pensamos. Pensamento. Tá? Toma muito cuidado com o pensamento. Pensamentos têm energia. Sentimentos, uma energia mais forte. E a verbalização acaba contemplando isso. Então toma cuidado com o que você pensa, com o que você sente dentro de você e com o que você fala. Se você for falar só coisas ruins, você não vai ajudar em nada. Então, aprenda a cultivar bons pensamentos. Com isso, você vai aprender a cultivar com o tempo bons sentimentos e, consequentemente, você tende a verbalizar coisas compatíveis com tudo isso que nós estamos falando aqui. Tá bom? Então, isso é muito importante. Não se deixe contaminar pelo pessimismo do outro. Esse é o sexto ponto. E isso é muito importante. O pessimismo é uma coisa que contamina, sabe? É um vírus. Eu falo que é um vírus mental. Ele contamina de uma tal forma que isso fica impregnado nas pessoas. As pessoas se deixam contaminar. Isso cria uma psicosfera enorme e as pessoas vão se levando por conta desse tipo de situação. Então tome muito cuidado com essas pessoas. Se possível, né, porque às vezes não é possível, procura se afastar de pessoas assim. Ou muda o assunto totalmente, né? Sabe aquela coisa assim, a pessoa tá falando coisas ruins, notícias ruins, coisas pesadas, você quebra aquilo, eu até gosto de brincar, né? Muda a sintonia, chuta a bola para fora do campo, né? Do tipo, nossa, eu adoro bala jujuba, você não sabe, me dá uma vontade de comer uma bala jujuba. E aí você quebra aquilo, sabe? Porque fica um clima pesado, as pessoas falando de coisas ruins, né? Então tem que falar de coisas boas. Então, quebrar esse pessimismo, sabe? Afastar toda e qualquer impregnação desse pessimismo é muito importante. Então, muda a sintonia, muda a forma de ser, né? De uma forma, digamos, um bom humor, que com certeza isso ajuda bastante. E por fim, o último, sétimo ponto, para a gente fechar esse vídeo, reze e ore mais, porque tudo isso ajuda a criar um ambiente muito favorável, condições favoráveis.
A prece, a oração, enfim, não importa como você vai fazer, a conexão espiritual ela é muito importante, porque isso ajuda você a ser uma pessoa melhor, uma pessoa, digamos, com mais força energética e espiritual. Quando você faz toda essa invocação, quando você ora de todo o seu coração, quando você faz aquela sua prece, sua oração, sua, enfim, não importa, de uma forma, digamos, mais contundente, tudo isso tende a mudar a sua energia, tende a mudar a forma como você pensa, a forma como você sente o mundo, e você tende a falar de coisas boas, você tende a nutrir a sua vida de coisas boas. Porque chega uma hora que você cansa, como eu cansei, e a gente muda esse patamar, essa vibração. Então são esses 7 pontos que eu deixo aqui para você. Deixe nos comentários quais desses pontos lhe chamou mais atenção para você. Espero poder ter ajudado você. Deixe nos comentários aí, participe. E claro, de novo, deixe seu joinha, compartilha, se inscreve e vamos seguir em frente. Um grande abraço e te vejo numa próxima. Tchau, tchau.